Bem, gente, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, registrando, quero aproveitar a oportunidade, porque é algo que me honra muito, que a medalha do Mérito Legislativo passou a se chamar a medalha Padre Thomas Peters, no projeto de lei de minha autoria no ano de 2001, pela importância do Padre Thomas, um cidadão acima de tudo, com uma consciência fora do normal, uma referência para muita gente. Espero que todos os homenageados sintam a presença desse evangelizador em suas vidas. Mas a minha fala, já que eu vou falar do Poder Legislativo, lá no século, entre o século XVI e XVIII, alguns filósofos idealizaram, criaram algo chamado contrato social. As teorias contratualistas, a teoria contratualista que trouxe a nossa sociedade para esse caminho que a gente tem hoje, onde existe um governo e uma ordem social. Desses grandes contratualistas, o Hobbes, por exemplo, ele dizia que o homem era lobo do homem. Se não existisse uma ordem, se não existisse um governo, o homem, na lógica do todos contra todos, iria, obviamente, padecer em seu cotidiano. O Rousseau escreveu, falou da importância do poder estar na mão do povo ser soberano, de existir esse governo, essa ordem social, mas o povo decidir, como a gente decide através do voto. Montesquieu escreveu o espírito das leis, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Por sinal, o judiciário muito bem representado aqui nessa casa hoje. Mas eu sou apaixonado pelo Locke, porque o Locke dizia, o mesmo que disse, que nós somos parciais e somos tendenciosos. Nós agimos de acordo com a nossa vontade e o nosso desejo. A famosa farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então, por isso, há de se haver uma sociedade, uma ordem social. Mas ele dizia que não existe poder mais importante que o legislativo. E que o executivo é subordinado ao legislativo. Ele falou isso. Ele escreveu isso. E seguindo a linha lá do Aristóteles, ele dizia que a sociedade tem que visar o bem de todos, o bem comum, acima do bem individual. Não existe poder mais importante dentro dessa estrutura que o legislativo. Pois bem, em 1532, lá na capitania de São Vicente, surgiu a primeira Câmara de Vereadores do Brasil. Diferente dos moldes atuais. Era ali dentro daquela Câmara que existia a administração da cidade. O vereador, ele regulava inclusive profissões, o comércio, criava e gerenciava prisões. O poder da Câmara de Vereadores era algo impressionante e ao mesmo tempo muito diferente da importância cidadã que se tem hoje. Seguindo nessa lógica das 7 constituições que esse país já teve, 1824, a Imperial, 1891, a primeira da República, inclusive, lembrando que hoje é dia da proclamação da República, por mais que tenha sido um ato sem participação popular, mas é algo que há de se comemorar e que muito pouco se fala a respeito. Mas a de 1891, 1934, 37, 46, a de 1967, na época do regime militar, não tiraram o poder das câmaras, mas não chegam aos pés da importância da nossa Constituição de 1988. Essa sim, uma Constituição cidadã. Mas o mais engraçado, que apesar dessa Constituição dar um poder aos municípios, às câmaras, como em lugar nenhum do mundo tem o modus operandi do vereador, infelizmente, Brasil afora está muito desconectado com a realidade dessa sociedade que dita lá atrás, né? Que a política, o governo, Aristóteles falou lá atrás, bem comum é a virtude, é algo moral. E quando a gente fala em política, a gente pensa exatamente no contrário, na imoralidade, no errado, num contrassenso absurdo.
Mas a gente, enquanto sociedade, tem que entender isso, a importância dessa sociedade, dessa ordem social e das câmaras de vereadores. Não existe representante público mais importante do que o vereador. Nenhum, nem o presidente da República representa a população como o vereador representa. Mas a gente não consegue entender isso. A população tem dificuldade, muitas das vezes, de entender que essa representação tem que ser conectada com aquela melhoria social, o benefício da coletividade, e a gente precisa, em momentos como esse, é uma homenagem ao município, mas há de se fazer uma reflexão. Que sociedade a gente constrói? Culpar o vereador, culpar o agente político, mas a gente escolhe. E como a gente escolhe? Porque a partir do momento que a sociedade passar a cobrar, passar a entender essa importância, os seus representantes vão agir de acordo com essa necessidade. Em 2002, se eu não me engano, primeira vez que eu fui em Brasília, 2001 a 2002, eu encontrei Saturnino Braga no avião. Para mim, um ícone, uma pessoa extraordinária, um político, inclusive foi perseguido, uma longa história, se a gente for falar sobre isso. E eu fiquei encantado de encontrar o Saturnino, foi em 2002, na época do Estatuto da Cidade. E eu perguntei se eu podia conversar com ele. E ele disse: você é vereador? Ninguém é mais importante que o vereador. E a eleição é mais difícil que tem. Aí eu ri, porque ele era senador. Falei: poxa, senador, não, eu estou falando sério. Eu perdi a eleição de vereador 2 anos atrás e ganhei a de senador. Porque o senador, ele vai trabalhar com grupos. O prefeito trabalha com grupos. O prefeito, o governador, o presidente, que são importantíssimos. Os deputados também, mas o vereador é diferente. Ser vereador é a coisa mais difícil que tem. Um dia eu falei para um amigo que eu fui vereador a primeira vez, com 218 votos, se eu não me engano, a segunda com 591. Aí ele falou assim: mas só isso? Não entende a dificuldade, a divisão. Então a gente passa por um crivo eleitoral muito importante. E a gente, enquanto cidadão, cobra pouco. A gente precisa cobrar mais, mas respeitar o poder. Um dia eu ouvi um cidadão falando que o vereador não tem que ser respeitado, que o prefeito não tem que ser respeitado. Nessas lógicas dessa cultura, me desculpa o termo, uma cultura porca, que é viralizada nas redes sociais. É muita coisa, é muita falta de informação que nos leva para uma sociedade cada vez mais separada, fragmentada. Então, nesse dia, nós temos aqui um papel muito importante. Câmara de Vereadores de uma cidade como Tanguá. Eu costumo brincar que o que Maricá tem em 10 dias, a gente tem em 1 ano. A gente leva 1 ano para ter o dinheiro que Maricá tem em 10 dias. Imagine a dificuldade. E fala-se muito em harmonia, em independência de poderes. E, infelizmente, no geral, Brasil afora, isso é usado de acordo com a conveniência dos nossos representantes. Muito pouco para o bem comum da sociedade. Então, nesse dia importante de muitas mudanças na nossa sociedade, uma reflexão, quero parabenizar a Câmara de Vereadores de Tanguá. Não é fácil ser vereador em Tanguá. Falo com experiência. Costumo brincar que eu sou o decano. São 4 mandatos. Então eu quero parabenizar essa Câmara, parabenizar todos os vereadores e chamar os meus colegas e todos vocês para essa reflexão. Somos empregados da sociedade, mas a sociedade tem que escolher muito bem os seus empregados. Cumprindo tudo isso que eu falei aqui, para a gente ter uma ordem social, para a gente ter um governo que realmente nos represente, a gente tem que fazer por onde enquanto cidadãos. Então fica aqui esse apelo do cidadão, do professor, do representante público, porque a gente vive cada vez mais um momento de descrédito da política inversamente proporcional aos rigores da fiscalização. Estou vendo Vitorino ali, que é controlador do município. Pergunta a Vitorino a dificuldade que é. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então eu quero, nesse momento, encerrar minha fala, agradecendo a Deus essa oportunidade de ser vereador, agradecendo por essa consciência que Ele me permitiu ter, agradecendo aos vereadores desta casa, com todas as nossas diferenças individuais, a gente produz muito, e torcendo para que essa sociedade, a nossa sociedade como um todo, acorde, entenda
que nós somos a sociedade e que a vida acontece nas cidades. Não é no Estado, não é no país, é nas cidades. Portanto, somos muito importantes na composição, na formação de um Brasil verdadeiramente cidadão e republicano. Muito obrigado.